Boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com todos neste momento. Estamos aqui de volta, né, para levar uma palavra a todos aqueles que puderem nos ouvir através desse vídeo. Antes eu quero fazer uma oração, né, para que o Senhor venha nos abençoar poderosamente e a tua vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para assim então levar a tua santa e poderosa palavra. Neste momento, nós nos humilhamos perante a tua face, reconhecemos que dependemos de ti em todos os sentidos da nossa vida. Precisamos da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor. Precisamos, Pai, neste momento, que teu Santo Espírito esteja movendo as nossas vidas e que todas as palavras, Senhor, que forem ditas, possa ser envolvida pelo poder do Espírito Santo. Entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Neste momento eu quero ler, a palavra do Senhor que está registrada aqui em Atos, no capítulo de número 16, o versículo de número 24 a seguir. Diz assim para todos nós: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés do tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Uma palavra gloriosa, E a gente vê por essa palavra aqui que Paulo e Silas, eles foram presos, porque eles pregando o evangelho, então uma certa adivinha, ela se converteu ao Senhor, e por ter convertido ao Senhor nosso Deus, então os seus patrões, perderam o lucro porque eles usavam ela, e nós vemos que então eles mandaram prender a Paulo e a Silas, e nós vemos que eles foram presos, e a gente vê aqui no versículo 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés do tronco. Aqui Paulo e Silas estavam presos, Nós vemos que eles foram açoitados, ali sofrendo dores, não tinha para onde ir porque estava preso, mas eles tinham na sua vida uma coisa muito importante: Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem eles pregavam, a quem
através do nome de Jesus, aquela mulher, adivinha, foi convertida, e nós vemos que então, por tudo isso, eles foram colocados na prisão. E nós vemos aqui no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, mesmo ferido, né? Mesmo sendo açoitados, mas o espírito deles estavam, mesmo ali com dores, estavam se alegrando na presença do Senhor, estavam adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. E enquanto eles adoravam, os outros presos os escutavam. Não estava só eles na prisão, tinha mais presos. E diz no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Tantos quanto, né, as portas se abriram com o terremoto, que foi permitido por Deus, também, né, eles foram soltos daquela prisão, o qual eles estavam presos. E diz a palavra que, acordando o carcereiro, aquele que tomava conta ali daquela prisão, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pois ele tinha grande responsabilidade. E diz a palavra então que agora, ele achando que pelo terremoto todos tinham fugido, né? É o que diz aqui a seguir do versículo, cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Quer dizer, ninguém fugiu, todos estavam ali, e nós vemos que, então, aquele moço pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, por todos os acontecimentos que tinha acontecido, né? E por todos os presos estarem ali. Então diz a palavra que ele tira eles para fora e disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui está a receita verdadeira. Paulo não pregou nenhuma religião, né? Ele não falou que por nome de outra pessoa eles poderiam ser salvos, mas ele apresentou aquele Jesus que apareceu para ele no caminho de Damasco, está lá em Atos no capítulo 19, e transformou a vida de Paulo, que ele era um perseguidor, e passou-se a ser perseguido porque agora ele, cheio do Espírito Santo, foi levar a palavra de Deus. Então, Paulo e Silas dá uma palavra àquele carcereiro. Quando ele pergunta como é que ele tinha que fazer para se salvar. Então, logo, imediatamente, Paulo disse, e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui a gente vê que a salvação, ela está em Cristo Jesus. Ele é o Salvador. Ele é aquele que deixou o esplendor da sua glória e veio a este mundo trazer o recado do Pai para cada um de nós. E nesta hora, neste momento, ao ler essa palavra, a gente fica muito feliz e muito alegre, porque na verdade Jesus, ele tanto salva como ele cura, ele sara, ele muda a situação de qualquer vida, de qualquer família, porque nós vamos ver a seguir que ele mudou a vida desse carcereiro com toda a sua casa. Então, quando Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, a fé, muitas vezes do pai, a fé da mãe, salva os seus filhos, porque crendo no Senhor, Deus opera. E muitas vezes até os filhos, né? A fé deles pode salvar o seu pai, a sua mãe, que ainda não tem Jesus, não tem o Cristo na sua vida. Então disse aqui a palavra naquele momento, e lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Observa bem, né, que a palavra do Senhor, ela curtiu um grande efeito naquela família. Aquele carcereiro, ele creu.
né? E nós vemos que uma grande obra foi realizada. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, porque tanto Paulo como Silas, né, apanharam muito e tinha os vergões, né, no seu corpo. Foi lavado ali, limpado, e logo foi batizado. Ele quem? Ele, o carcereiro, e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você, ouvinte da palavra do Senhor, você que neste momento está nos ouvindo, diante desta mensagem gloriosa, você também, como carcereiro, você crê que Deus pode realizar uma grande obra na tua vida e na vida da sua família? Você crê neste momento que esse Jesus que operou este milagre na vida daquele carcereiro, porque ele tomou a decisão de fazer uma pergunta a Paulo, e Paulo e Silas respondem que só Jesus pode salvar. E disse, olha, ele pode salvar tanto a você, como também a sua família. E nós vemos aqui que a família daquele carcereiro foi salva. Eles foram libertos. O Senhor, através da sua grandeza e da sua glória, ele mudou a vida daquele carcereiro. E diz que foi pregado a eles a palavra, a mensagem do Senhor, e tanto ele como a sua família foi salva, foram batizados naquela mesma noite. E diz que juntos, na casa do próprio carcereiro, que ele levou tanto Paulo como Silas para a sua casa, e diz a mensagem que colocaram eles ali na mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eu creio que através desta mensagem, esse Senhor, que é o meu Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, o qual também tem feito uma grande obra na nossa vida, tem mudado a nossa história, tem revelado em nós a tua graça maravilhosa. Ele pode muito bem realizar uma obra poderosa na sua família, na tua vida, se você crer, porque o carcereiro creu. E tanto é que, quando recebemos Cristo em nossa vida, ele opera de uma maneira transformadora. Ele tanto nos liberta, nos dá uma mente entendida para compreender, ele nos dá o teu Espírito Santo, movendo em nossa vida, trazendo o conhecimento para entender que só ele pode realizar uma obra completa na vida do homem e na vida da mulher. Talvez você poderia dizer neste momento, olha, mas sei lá, o meu marido, o marido da minha mulher, às vezes o seu filho, a sua filha, mas ele está numa situação que não tem jeito, para você não tem jeito, mas se você crê, foi o que Jesus falou para Maria e Marta, irmã de Lázaro, aquele que morreu e foi ressuscitado. Se você crê, você verá a glória de Deus, porque eu creio que a palavra de Deus, ela tem todo o poder, ela pode fazer coisas grandíssimas e grandiosas na nossa vida. Eu creio que na maior das circunstâncias, você poderia dizer, olha, mas não tem jeito, mas para o Senhor tem jeito. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não, para Ele não há nada difícil. Somente crer, e se você crer nesta palavra, que Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele muda a história da vida do homem e da mulher. Pode ser o que for, o que estiver acontecendo, mas se você crer nesta palavra, como o carcereiro creu, ele creu, e nós vemos que ele e a sua casa foi salva, foi liberta. E diz aqui no versículo final que eu acabei de ler, que na sua crença em Deus, ele se alegrou junto com Paulo e Silas e com toda a sua casa, a sua família. A Bíblia não fala quantas pessoas eram, mas ele e toda a sua família. Eu creio em Deus que esta palavra vai tocar a tua vida, vai tocar o teu coração, ela vai mudar a história da tua vida, a história do teu filho, da tua filha, do teu parente, do teu vizinho, porque o nosso Deus, ele é tremendo e ele é maravilhoso. E a Bíblia disse em João 3,16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O teu filho, a tua filha pode estar onde estiver. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, esta é a palavra que foi nos dada nesta hora, neste momento, para levar até você. Eu creio que se você crê, como esse carcereiro creu, Deus pode mover. Ele enviou um terremoto, ele permitiu um terremoto naquela prisão, e através desse terremoto, nós vemos que esse homem, assustado e todo trêmulo, ele vai até onde estava Paulo e Silas, e faz uma pergunta, e a pergunta foi essa: o que eu me devo fazer para me salvar? Então eles dizem: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E se você crê nesta palavra, sim, tenha certeza de que o nosso Deus, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Ele é poderoso para realizar coisas grandes e poderosas na nossa vida. Então, esta é a mensagem para todos os ouvintes. E eu creio que haverá uma grande transformação na sua casa, no seu lar, na sua família, seja aqui perto ou seja longe, porque o nosso Deus, Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Jeremias, no capítulo 23, versículo 23, disse que o nosso Deus, Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E aonde essa palavra chegar, eu creio que Deus realizará uma grande obra e o nome dele, através da tua vida, ouvintes, será glorificado. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, para encerrar, vou fazer mais uma oração. E através dessa oração, eu quero estar apresentando a tua vida, o teu lar, o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta, os teus parentes, porque eu creio que esta palavra, ela não está sendo lida aqui à toa, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela vem, ela cai e na terra e não volta vazia. Ela tem um efeito tremendo e eu sinto que nesta noite Ele estará realizando uma grande obra na vida de todos os ouvintes. Querido Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Pai, eu faço mais esta oração em nome de Jesus Cristo, adentro a presença do Senhor diante do teu trono, apresentando todas essas pessoas que haverão de ouvir esta mensagem. Senhor, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja um renovo, que haja batismo no Espírito Santo, e que essas vidas sejam cheias do Espírito Santo, e que a tua glória venha manifestar de uma forma tal, Senhor, que o teu nome será exaltado por todas essas pessoas. Eu entrego todas essas vidas nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fique com esta palavra e que a paz do Senhor Jesus continue com todos os ouvintes. Amém.